No coração do antigo império da Babilônia, em uma terra moldada pela grandiosidade de reis e palácios, vivia um homem cuja fé ultrapassava a força de qualquer exército. Seu nome era Daniel. Um estrangeiro, um exilado, um jovem que havia sido arrancado de sua terra, mas nunca arrancado da presença de Deus. Daniel cresceu entre muros de ouro, estátuas colossais e decretos que mudavam destinos. Mas nada disso moldou seu caráter como sua fidelidade ao Senhor. Por onde passava, Daniel carregava uma luz diferente, uma sabedoria que não vinha dos livros babilônicos, mas do próprio Deus. E essa luz começou a incomodar aqueles que amavam as trevas. Daniel foi crescendo em honra, alcançando posições que nenhum estrangeiro jamais alcançara. O rei Dario o admirava profundamente. Via nele integridade, verdade e lealdade. Era evidente, Daniel era diferente. E justamente por isso, os poderosos da corte começaram a temer que seu brilho apagasse o deles. Com o coração cheio de inveja, eles se reuniram nas sombras para tramar contra o servo de Deus. Procuraram falhas, procuraram erros, mas nada encontraram. Daniel era íntegro em tudo. E então, perceberam algo que poderiam usar contra ele: sua fé inabalável. Se quisermos derrubá-lo, disseram, terá que ser através da lei do seu Deus. Com palavras doces e intenções venenosas, foram até o rei Dario. Propuseram um decreto que parecia honrar o rei, mas escondia uma armadilha mortal. Durante 30 dias, ninguém poderia orar a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei. Qualquer um que infringisse o decreto seria lançado na cova dos leões. O rei, sem perceber o plano, assinou. O decreto foi selado. As portas da Babilônia ouviram o anúncio. E os inimigos de Daniel sorriram, porque eles sabiam exatamente o que ele faria. Ao saber do decreto, Daniel não hesitou, não temeu, não recuou. Entrou em seu quarto, abriu as janelas voltadas para Jerusalém e orou, como fazia todos os dias. Não por rebeldia, mas por fidelidade. Não por orgulho, mas por amor ao Deus que sempre esteve com ele. E assim, as sombras agiram rapidamente. Invadiram sua casa, testemunharam sua oração e correram até o rei. Daniel violou o decreto e deve ser punido. Naquele momento, o coração de Dario desabou. Ele percebeu tarde demais que havia sido enganado. Tentou salvar Daniel, buscou uma brecha na lei, mas o decreto dos medos e dos persas não podia ser revogado. Com o coração angustiado, o rei ordenou que Daniel fosse levado até a cova dos leões. Imagine a cena, a multidão observando, o som das grades de ferro, o rugido distante das feras famintas. Mas Daniel não tremia. Seus olhos não piscavam de medo. Seu coração estava firme, como quem sabe que não desce sozinho. O rei se aproximou dele uma última vez e disse: que o Deus que a você serve continuamente, ele mesmo o livre. E então, a pedra foi selada. A noite caiu sobre a Babilônia, e Daniel ficou lá dentro, cercado por leões ferozes, criaturas criadas para destruir. Mas enquanto a terra dormia, o céu estava acordado. Um anjo desceu, não com espada, não com fogo, mas com autoridade divina. E diante da presença do mensageiro de Deus, os leões se calaram. O rugido virou silêncio. A fome virou reverência. Daniel não estava diante de feras, estava diante do cuidado de Deus. A noite passou lenta, pesada, silenciosa, mas Daniel permanecia em paz. Do lado de fora, o rei Dario não conseguiu dormir. Jejuou. Não quis música, não quis conforto. Sua mente só repetia o nome daquele homem fiel. E antes do amanhecer, correu até a cova, mandou retirar a pedra e gritou com voz trêmula: Daniel, servo do Deus vivo, o seu Deus a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E então, de dentro da escuridão, uma voz ecoou: ó rei, viva para sempre! O meu Deus enviou o seu anjo, e ele fechou a boca dos leões.
Não tive ferimento algum, porque fui achado inocente diante dele. Dario não conteve a alegria. Ordenou que Daniel fosse tirado imediatamente. E a Bíblia diz que nenhum arranhão sequer havia em seu corpo, porque confiara em Deus. Mas a justiça de Deus não termina na história. Ela continua nos bastidores. Aqueles que armaram a queda de Daniel foram lançados na mesma cova, e ali encontraram o destino que desejaram para o homem de Deus. Dario então proclamou a todos os povos, nações e línguas: o Deus de Daniel é o Deus vivo, que permanece para sempre. Seu reino não será destruído, seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas. E assim, em meio a reinos que se erguiam e caíam, Daniel continuou prosperando, porque quem permanece fiel, permanece sustentado. E essa história atravessa séculos para nos lembrar: quando você se mantiver firme na fé, quando você escolher não se dobrar, quando você confiar em Deus mesmo quando te jogarem nas covas da vida, saiba disso. O Deus que fechou a boca dos leões ainda está vivo, ainda entra nas covas, ainda envia seus anjos, ainda te livra do impossível. A fé de Daniel não o livrou da cova, mas o livrou dentro da cova. E é assim que Deus faz. Ele não impede batalhas. Ele anda dentro delas com você.